Como vocês bem sabem, o ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, foi demitido e fugiu do Brasil. Ele aproveitou ali uma brecha quando ainda era ministro, quando ainda tinha acesso a um visto especial de ministro e foi embora para os Estados Unidos. Está fugido do país e possivelmente não vai voltar. E no lugar dele entrou um novo ministro, agora nomeado pelo Bolsonaro. O nome dele é Carlos Alberto Decotelli. E o que aconteceu agora nesses dias, né? Porque ele se apresenta e foi apresentado pelo Bolsonaro como mestre em administração, doutor em administração também. E o que se descobriu essa semana, e isso foi dito pelo próprio reitor da universidade, na qual supostamente o Decotelli teria feito o doutorado dele, se descobriu que ele não tem doutorado. Que ele cursou as disciplinas, mas foi reprovado na defesa de tese. Porém, no currículo Lattes dele, e o Lattes é uma plataforma que existe no Brasil, na qual professores, pesquisadores, universitários incluem a sua formação acadêmica, sua produção bibliográfica, citações, ou seja, é uma plataforma unificada, na qual boa parte, se não quase todos os pesquisadores brasileiros têm o seu currículo lá. E quando você preenche esse currículo, você se compromete ali a falar a verdade, obviamente, né? Você está mostrando aquilo que você pode comprovar. Então, quando o Decotelli vai lá e põe no seu currículo Lattes que ele é um doutor, sendo que ele não é, e mais do que isso, ele tem um pós-doutorado na Alemanha. E aqui fica a dúvida, né? Como é que alguém vai... Porque o pós-doutorado é uma espécie de estágio que a pessoa faz numa universidade. Como é que ele faz um pós-doutorado, sendo que ele nem sequer tem o título de doutor ainda? Eu vou tirar essas questões legais aqui, debater se isso é crime ou não, se é falsidade ideológica ou não, para quem trabalha com essas questões, como o Dead Consense, como o Tasso Denker ou como o Bruno Silvestre, para que eles possam nos ajudar a compreender quais seriam as implicações jurídicas disso, né? De mentir no currículo, de mentir na plataforma Lattes, que, como eu disse, é um espaço unificado para que os pesquisadores exponham a sua formação e sirva de referência para a contratação em universidades, sirva de referência para o meio acadêmico. O fato é que não é a primeira vez que alguém no governo Bolsonaro faz isso, e depois eu quero analisar um pouquinho mais porque as pessoas mentem no seu currículo, mentem na formação, incluem cursos que não fizeram, incluem informação que não fizeram. Antes disso, eu quero falar brevemente sobre os desafios que o Decotelli vai encontrar dentro do MEC. Como vocês sabem, o MEC é um dos vários espaços de disputa ideológica no governo Bolsonaro. Você tinha um ministro lá, que era o Weintraub, que era altamente ideologizado, era um olavista, ou seja, discípulo do Olavo de Carvalho, e é um espaço de guerra cultural. Eles querem dominar certos espaços porque, segundo Olavo de Carvalho e segundo os olavistas, são os espaços de formação do imaginário coletivo do brasileiro. E, para o Olavo de Carvalho, se eles não conquistarem esses espaços, como a educação, como a imprensa, como a cultura, eles jamais vão mudar de fato, de maneira significativa, profunda, a sociedade brasileira. Então eles querem dominar o MEC, eles querem destruir o legado do Paulo Freire, por exemplo, o legado de uma educação mais inclusiva, de uma educação mais tolerante, que respeita as diferenças. Eles querem destruir isso. Eles querem um modelo hierárquico, um modelo tradicionalista na educação. Então é um espaço de disputa. E o Decotelli vai assumir agora o MEC, que ainda tem resquícios do olavismo, né? Ainda tem, por exemplo, o Carlos Nadalim, que é um olavista também, que é amigo do Olavo, amigo do Bernardo Kister, que está lá cuidando da alfabetização. Então o Decotelli tem um desafio de tentar apaziguar agora essa guerra interna dentro do MEC. A gente não sabe até que ponto ele vai ter força para isso. Se ele vai conseguir remover olavistas, se ele vai ter algum tipo de gerência sobre isso, né? Se ele vai poder fazer alguma coisa de fato. É uma pasta que é gigantesca, enorme, tem um dos maiores orçamentos do Brasil hoje e o negócio vai ser complicado. Ele se apresenta como técnico, ele até fala sobre isso, que eu não tenho nenhuma proposta ideológica, o que é uma bobagem, na verdade, né? Todo mundo tem uma proposta ideológica, mas ele diz que ele não tem intenção de entrar nessa guerra, que a proposta dele é técnica, é de gestor. Veremos, né? Veremos, porque, sinceramente, é difícil saber se ele vai permanecer, se ele vai durar no posto, se vai ser tipo um Tait da vida, que vai entrar ali, ser fritado publicamente pelos olavistas e pelos bolsonaristas e cair, ou se vai conseguir aguentar o tranco e ficar mais tempo, ou se será tipo um Vélez da vida, um incompetente que não consegue fazer nada. Então a gente não sabe ainda, tem que esperar para ver. Já sobre a questão do currículo, isso é muito grave, na verdade, uma pessoa mentir sobre o currículo. Na verdade, a pergunta que eu quero fazer para vocês é por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas mentem em seu currículo? Qual é o objetivo? Então, a primeira coisa tem a ver com o prestígio, né? Porque a formação, a titulação universitária, ela tem uma esfera de prestígio, de reconhecimento dos pares, de dedicação a uma área específica, né? Eu sei que muitos de vocês aqui cursaram universidade e não conhecem a estrutura, mas eu vou falar para quem não conhece. A estrutura universitária é o seguinte:
Você começa estudando de maneira mais ou menos genérica vários assuntos diferentes. E ao longo da sua formação acadêmica você vai estreitando. É um funil. A formação universitária é um funil. Você aprende um monte de coisa superficialmente e depois você vai escolhendo o seu caminho e vai afunilando para um assunto específico. Então, a grade universitária, né, a grade dos cursos universitários, você tem algumas disciplinas, algumas matérias que são obrigatórias, que você tem que cursar, porque são pré-requisito para outras matérias depois. Você tem uma vasta gama, um vasto leque de matérias, disciplinas optativas, ou seja, você escolhe cursar aquelas matérias. Então, por exemplo, quando eu fiz filosofia, as obrigatórias eram cursos de história da filosofia, então história da filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Eram obrigatórias essas. Você não tinha escolha, você tinha que cursar isso aqui porque isso aqui era um panorama do que se fez na filosofia. Quais eram os grandes pensadores, o que eles disseram, etc. E além de outras matérias, por exemplo, filosofia política, filosofia da ciência, epistemologia, ética, estética, e você estuda, você aprende de maneira genérica isso e depois você vai escolhendo qual área, qual assunto te interessa mais, qual autor te interessa mais. E a partir disso você vai fazendo essa triagem, esse funil de conhecimento, né? Porque ninguém sabe tudo sobre todas as coisas. A carreira acadêmica é justamente você se tornar bom num único assunto, ou num único autor, ou num único campo de pesquisa, ou num único cenário. É um recorte, você vai aprendendo a selecionar, a fazer uma triagem. Então, por exemplo, eu quando estudei, fiz todas essas matérias, tinha matérias que não me interessavam tanto assim, e fui me aprofundando em estética, que é a teoria sobre a arte, né, o que é a arte, e fui me aprofundando na questão da verdade. Como conhecer a verdade? Temos acesso à verdade? O que é a verdade, se é que ela existe? Então foram os assuntos que eu fui pesquisando. E depois, quando você vai fazer pós-graduação, né, uma especialização, um mestrado, um doutorado, você vai cada vez mais se aprofundando num assunto específico. Então um doutor em algum assunto não é alguém que sabe tudo sobre aquele assunto, não é alguém que sabe tudo sobre filosofia, tudo sobre antropologia, tudo sobre ciência, tudo sobre qualquer assunto, economia, administração. É alguém que sabe muito sobre um assunto bastante específico. Então é um trabalho de especialização, é saber muito sobre um assunto bastante específico. Que fique claro isso. Porque pensa-se que um doutor sabe tudo, né? Um doutor em filosofia, o cara sabe tudo de todos os autores. Não é verdade. Bem longe disso, na verdade. Alguém que sabe muito sobre um autor, às vezes, sobre uma única obra de um único autor, muitas vezes. Mas a titulação, ela tem esse caráter de, bem, reconhecimento do seu esforço, do tempo que se dedicou para aquilo, reconhecimento do seu conhecimento naquela área e também serve como prestígio, serve, como eu disse aqui, para os outros também, né? Para que os outros saibam que você dedicou um enorme esforço de compreensão de um assunto. Seja trabalho de campo, seja trabalho intelectual, seja qualquer coisa. E as pessoas mentem no currículo justamente porque elas querem esse prestígio. Elas querem ser reconhecidas como algo que elas não são, nesse caso, né? Elas não têm essa formação específica ou não defenderam a tese, como no caso do Decotelli, e querem esse reconhecimento. E às vezes por salário também, né? Porque ela quer receber um salário mais alto e ela mente no currículo, mas isso é facilmente contestável, geralmente, né? Quando você vai ser contratado, muitas vezes, para a universidade, você tem que mostrar a sua titulação. E nesse caso em particular, é difícil entender o que aconteceu, porque ele foi contratado para dar aula e, aparentemente, não teve que comprovar que ele era doutor em nada. E vale lembrar que houve outras circunstâncias, ano passado, relacionadas a isso, né? Por exemplo, a Damares, quando foi nomeada como ministra dos Direitos Humanos da Família, ela foi apresentada como mestre em Educação e Direito. Eu sou advogada, eu sou mestre em Educação também, sou mestre em Direito Constitucional, Direito da Família. E depois se descobriu que ela não tinha currículo Lattes, ou seja, ela não constava nessa plataforma que você tem a formação dos professores, dos pesquisadores, e depois se descobriu que ela não tinha mestrado em nada. E daí ela fala o seguinte, que ela se justifica dizendo o seguinte: diferentemente do mestre secular, que precisa ir para uma universidade para fazer mestrado, nas igrejas cristãs é chamado mestre todo aquele que é dedicado ao ensino bíblico. Então, assim, ela queria o prestígio de um mestrado, ela queria o prestígio de um título acadêmico, na verdade, se munindo de uma noção, que sei lá se é verdadeira ou falsa, de uma noção do ensino bíblico. Então ela era mestre em educação e direito, mas porque a igreja cristã que ela frequenta a reconhece como tal, mas isso não te dá o prestígio do título acadêmico. Isso não te dá a titulação acadêmica para que você saia rotando por aí como se você fosse alguma coisa na área acadêmica que você não é. Outro que fez isso foi o Wilson Witzel também, né, o governador do Rio de Janeiro, que disse que tinha doutorado sanduíche em Harvard e depois se descobriu que ele não tinha e ele disse que ele pôs lá porque ele tinha a intenção, o projeto, um dia eu quero fazer isso. E aí fica muito fácil, né? Você, não, eu quero fazer um doutorado em Oxford, você põe no teu currículo lá, doutorado em Oxford. Não é assim que funciona, obviamente, né? Isso é ridículo, isso é, sinceramente, a desculpa mais farrapada que você pode dar na vida.
E nessa disputa por prestígio, uma coisa que acontece, bem, tem dois modos, na verdade, de você obter esse prestígio, né? Uma delas é você sendo reconhecido pelos pares, e outra também que existe, que é bastante habitual também, é você tentar refutar ou tentar contestar outros especialistas na área, né? Que seria aquela tal da dialética, né? Que você vai, através desse conhecimento, confrontando o conhecimento com o outro, você vai construindo um novo conhecimento. E muita gente faz isso tentando destruir os pares, tentando destruir os outros, mostrando que os outros estão errados. Então o que eu percebo é que muita gente faz isso. Na internet também você vê, né? A maneira de ganhar prestígio muitas vezes é você tentando destruir, mostrar que o outro está incorreto. E isso acontece às vezes no próprio campo de atuação da pessoa, né? Pessoas que estariam próximas delas e vão lá tentar provar que a pessoa está errada, porque assim eu tiro o prestígio dela e puxo para mim. Isso é muito habitual, na verdade, porque a questão do prestígio, ela até pode ter no sentido de reconhecimento pelo aquilo que eu faço de positivo, mas também tem muita questão do ego, né? Eu quero ser reconhecido, eu sou o fodão, eu sou o bonzão, olhem para mim porque eu sou o centro das atenções. Sinceramente, para mim isso é o fim, né? Você querer se destacar porque você acha que é o fodão e não porque você obteve genuinamente reconhecimento dos outros é muito lamentável. Mas eu fico pensando o que passa na cabeça das pessoas, né? De quem mente no currículo, por exemplo, para poder, sabe, receber algum tipo de vantagem, sendo que isso é facilmente contestável, né? Bem, facilmente não, mas muitas vezes é, né? Nesse caso em particular, o próprio reitor da Universidade de Rosário, na Argentina, vem e diz publicamente, não, o Decotelli não fez doutorado aqui. Eu vou até ler o que disse aqui o reitor. Falou o seguinte: o senhor Carlos Decotelli cursou o doutorado em administração da Faculdade de Ciências Econômicas e Estatísticas da Universidade Nacional de Rosário, mas não concluiu. Ou seja, ele fez as matérias, mas não chegou a defender a tese, ou seja, não tirou a titulação. Em alguns países, cursar as disciplinas te dá um título diferente. Não te dá o PhD, que seria o doutorado, mas te dá um título inferior. Prosseguindo aqui, não completou todos os requisitos que são exigidos pela nossa regulamentação de doutorado, que exige a aprovação de uma tese final para a obtenção do título de doutor. Portanto, não é doutor pela Universidade Nacional de Rosário. E depois ele fala que, olha, essa tese não foi aprovada e não recebeu um parecer favorável da banca. Portanto, ele não pôde concluir o doutorado que estava realizando na Universidade Nacional de Rosário. E, como consequência, não obteve o título de doutor. Então fica muito claro aqui que ele mentiu no currículo. Ele simplesmente fez isso, ele mentiu no currículo. Estava cursando, e quando você está cursando, você pode botar lá que você está cursando no Lattes, você pode indicar que você ainda está no processo, em andamento, o seu curso. Ele foi lá e mentiu. Basicamente é isso. A questão é que mentir no governo Bolsonaro não é nenhum problema, né? Todo mundo mente lá, são mentiras escabrosas, são coisas absurdas, teorias conspiratórias, ou seja, mentir em alguma coisa não é nenhum, sabe, demérito para eles, nesse sentido, né, entre eles, pelo menos. Ou seja, é difícil imaginar que o ministro caia por causa disso. Eles vão retificar lá, parece que o Decotelli já alterou lá no Lattes dele, né, já mudou lá a informação, botou como se não tivesse concluído, mas isso não vai mudar em nada, né? Assim, o Bolsonaro tá nem aí pra mentira, ele é alguém que mente todos os dias. Tem até uma página aí que calcula as mentiras que o Bolsonaro fala por dia, e são inúmeras, né? Alguém que mente todo dia. Então, assim, mentir pra eles não é nenhum problema, não tem nenhum problema. Ser descolado da realidade não tem problema. E falando em prestígio, falando em reconhecimento dos pares, eu quero ler para vocês aqui, porque eu fiquei muito feliz, na verdade, fiquei muito feliz mesmo, e eu agradeço a mensagem que me mandaram, que eu fiz um vídeo essa semana sobre um paper, né, sobre um artigo da Rosana Pinheiro Machado e da Lúcia Scalco, na qual elas analisam o cenário em Porto Alegre, da periferia lá, no Morro da Cruz, na qual as duas analisam isso em trabalho de campo, que levou esses moradores da periferia a votarem no Bolsonaro posteriormente. Então elas analisam o período da era Lula, da ascensão do consumo na periferia e depois, com a crise política e econômica que se dá, como essas pessoas que eram beneficiárias do Bolsa Família, muitas delas, passaram a votar no Bolsonaro. Eu mencionei o paper delas, fiz uma análise aqui a partir do conteúdo e depois, em seguida, a Lúcia Scalco me escreveu um inbox no Twitter falando sobre isso, né, agradecendo por ter mencionado o paper, e a Rosana Pinheiro Machado escreveu o seguinte aqui para mim. Soube pela Lúcia Scalco que nosso artigo estava no vídeo do Henri Bugalho. Fui assistir. PQP. É uma das leituras mais perspicazes do nosso artigo. Henri é muito gênio. Eu agradeço muito pelas mensagens que eu recebi delas, né, da Lúcia e da Rosana. Eu também tenho que agradecer pelo trabalho que elas realizam. Esses pesquisadores, né, como a Rosana, como a Lúcia e outros pesquisadores também, porque eles nos fornecem o material para compreensão. Eu acho que é isso que é, sabe, crucial. A gente conseguir aprender com essas pessoas que têm outras experiências, que têm outra investigação, e que nos ajudam a compor um cenário, a compor a percepção do Brasil hoje. Como eu disse no começo aqui, a formação acadêmica, essa formação, essa
essa titulação, essas pesquisas feitas por acadêmicos, elas são recortes da realidade. Então é um enorme esforço de tentar juntar esses recortes para que a gente tenha uma visão mais ampla do que acontece. É tentar compreender o grande mecanismo por trás disso. Se é que há um grande mecanismo também, porque essa é uma outra questão, né? Há um grande mecanismo por trás disso, mas é tentar juntar essas peças. E eu tento empreender isso com um grande cuidado e um grande respeito ao trabalho dessas pessoas. Porque isso é um trabalho de mais de uma década, então é preciso ter um enorme respeito no que elas fazem. E esse respeito demonstra até para o trabalho de quem eu discordo. Quando eu vou falar sobre o Olavo de Carvalho aqui, eu tento ser fiel àquilo que ele diz. Eu tento mostrar o que está por trás daquilo que ele realmente diz também. Porque é muito fácil vocês aqui do outro lado pegarem um vídeo meu, compararem com o que eles disseram e constatar se eu disse a verdade ou não. Então é importante esse compromisso e tem a ver com prestígio também, de certo modo. Se eu venho aqui falar uma mentira para vocês, se eu venho aqui falar uma coisa que não corresponde ao trabalho dessas pessoas, isso vai afetar depois qualquer vídeo futuro. Então esse compromisso com os fatos, com aquilo que foi dito, com aquilo que foi feito, com aquilo que a gente sabe que é real, é fundamental, é crucial para a construção da credibilidade e também para a construção dessa visão mais ampla do que acontece no Brasil hoje e no mundo. Então eu agradeço muito a Rosana e a Lúcia pelo trabalho delas, que nos ajuda a entender melhor o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Então, para concluir esse vídeo aqui, eu quero saber o que vocês pensam dessa mentira agora do ministro, né, do novo ministro da Educação, do Decotelli, mentindo no currículo dele, dizendo que ele tem um doutorado que ele não tem. Se isso vai ter alguma consequência para ele ou não, o que vocês acham? Eu acho que não vai ter nada, ele vai continuar lá ministro e não vai dar nada isso. O que vocês pensam sobre isso? Por que as pessoas mentem no currículo, né? O que elas querem? Qual é o objetivo delas? Me digam aqui no comentário o que vocês pensam, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se e confira também meu livro Minha Especialidade é Matar, que aborda o primeiro ano e meio do Bolsonaro e está na pré-venda na Cota Editorial, já vai começar a entregar em breve, eles vão imprimir o livro agora, já vai começar a distribuir, tanto na sua casa para quem comprou na pré-venda, quanto nas livrarias também. E já está disponível em e-book na Amazon, ou seja, você pode comprar na Amazon e ler no Kindle, no seu celular com o aplicativo e no computador também. Então confira o livro e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!